Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o terceiro encontro da nossa série sobre liberdade e fé. O tema sobre o qual eu queria falar com vocês hoje é um tema extremamente forte da teologia cristã, porque é justamente essa ligação, essa amizade, a gente pode dizer assim, entre fé e razão, fé e sanidade mental, fé e bom senso. Para introduzir esse tema, a gente precisa voltar um pouco no passado, lá no século IV, V, na época da vida de São Bento. Quando São Bento escreveu a sua regra, na verdade já existiam outras regras monásticas mais anteriores a ele, sobretudo no Oriente, no Egito, na Palestina. E essas regras eram extremamente severas, na verdade, muito mais longas do que a regra de São Bento, previam uma enorme quantidade de detalhes para a vida do monge e previam também um ascetismo, uma ascese muito forte. Na mesma época que São Bento, também monges na Irlanda, na Escócia, embora não em conexão com ele, viviam também as suas vidas monásticas de uma forma extremamente severa. São Bento, portanto, não é original no sentido de que ele escreveu a primeira regra, não, a sua regra é baseada em regras antigas, muito mais simplificada, na verdade. Mas a gente poderia atribuir a São Bento um aspecto original que é a flexibilidade da sua regra. Isso vem de um grande teor de moderação. O argumento de São Bento é que a gente se torna muito mais santo pela fidelidade e perseverança do dia a dia, ter sempre paciência, procurar sempre amar o próximo, do que fazendo uma ou duas coisas extraordinárias, um sacrifício imenso, que ocorre geralmente uma vez só na vida, ou que vem às vezes, corre o perigo de vir muito mais do nosso orgulho, de achar que a gente pode mais do que os outros, ou de que a gente é chamado a uma vocação superior e assim por diante. São Bento tem algumas frases na sua regra que chegam a ser até divertidas. Ele diz, por exemplo, que ele acha que o melhor seria que os monges não bebessem vinho. A gente tem que lembrar que ele era italiano. Mas ele complementa, visto que é impossível que os monges não bebam vinho, pelo menos que eles bebam pouco vinho, que eles nunca, obviamente, cheguem a estar embriagados e assim por diante. Ele diz também que o abade deve olhar cada monge em particular, ele não deve fazer uma regra rígida para todos, mas deve olhar as fraquezas de um, os talentos de outro, deve fazer, uma frase eu acho bonita na regra, com que os fracos não se desanimem, e os fortes não se frustrem. Há então uma grande flexibilidade pessoal na regra de São Bento. E outros santos, obviamente, posteriormente vão também enfatizar esse ponto, principalmente santos que fundaram ordens religiosas, talvez o maior deles seja São Francisco de Sales, no século XVII. São Francisco de Sales tem uma frase também que eu gosto muito, ele diz, às vezes a gente tenta tanto ser anjo que a gente esquece de ser boa pessoa. O importante para a gente não é ser anjo, nós não somos anjos. O importante é a gente realmente, com sinceridade, tentar a vida inteira ser boa pessoa. E quando a gente tenta uma coisa, a gente acaba esquecendo da outra. O tema de hoje, então, é algo que, na verdade, São Bento designa na regra com a expressão a boa medida. Em tudo na vida, tudo que a gente tem a liberdade de escolher, tentar achar essa boa medida, nem de um lado nem de outro, nem de um extremo nem no outro extremo. Ora, a gente poderia se perguntar, mas essa boa medida não é um pouco mediocridade? Não equivale um pouco a ficar em cima do muro, a não me comprometer com nada? Eu fico no meio, não tomo partido nenhum e, portanto, vou viver na minha vidinha ali bem segura e tranquila. Não é isso que São Bento designa com a sua boa medida. É uma coisa que São Tomás de Aquino, também no fim da Idade Média, chamava de o caminho do meio. A virtude, dizia São Tomás de Aquino, está no meio e não nos extremos. Para entender isso melhor, a gente poderia pensar, em primeiro lugar, nos extremistas de hoje em dia, nos terroristas, por exemplo, nos fanáticos, seja em política, em religião, no que seja. Eles geralmente se apresentam como pessoas hipercorajosas e realmente têm uma coragem, às vezes, invejável. Se apresentam como pessoas super fortes, como pessoas que justamente sabem o que querem na vida, como pessoas que não param frente a nenhum obstáculo. Isso atrai muitos jovens. Aqui na Europa às vezes triste ver
a gente que é atraída justamente por esses grupos extremamente violentos, de direita, de esquerda, ou enfim, né, de uma conotação religiosa, porque justamente esses jovens dizem, nossa, eu não consigo encontrar na minha vida motivação para nada, é tudo uma mediocridade enorme, e esses grupos pelo menos me oferecem uma causa, vamos dizer assim, pela qual eu posso viver. E, no entanto, essas pessoas acabam muitas vezes, né, morrendo justamente na violência e tendo uma vida extremamente frustrada no sentido também de alcançar a felicidade. Talvez para a gente entender melhor essas posições, a gente poderia pensar num vale. Eu sou do Rio e no Rio a gente tem montanhas, né, e um vale é uma coisa muito conhecida para a gente. Vamos pensar em duas montanhas com um vale no meio. A posição da mediocridade seria a posição de estar lá no fundo do vale. Eu não me arrisco, estou aqui na minha vidinha, seguro, tranquilo, enfim, né? Não quero participar de nada, nem me interesso muito por nada, eu quero mais ou menos tirar vantagem de tudo que eu posso e tirar de tudo o melhor para mim e garantir, enfim, né, a minha própria vida, o meu sustento e o meu conforto, vamos dizer assim. É uma posição de preguiça, na verdade, de indiferença que a gente muitas vezes toma na vida. Mas existe uma situação difícil, eu não quero saber, não estou interessado, eu estou só querendo saber o que eu, né, posso fazer o mínimo possível para continuar vivendo. Se isso é certo, é errado, bom ou mal, ajuda ou não ajuda, isso não interessa para mim. Isso, na verdade, é uma posição de extremo egoísmo na qual a gente cai tantas vezes na vida. Uma outra posição seria, então, subir num dos morros, subir numa das montanhas. Isso a gente poderia chamar de uma posição de extremo. E é claro que você subir no morro, todo mundo que tem essa experiência sabe, é uma coisa que te exige, enfim, te cansa, te exige força, te exige perseverança, às vezes até meio perigoso, e você precisa realmente, é melhor do que a posição do vale no sentido de um valor moral, porque pelo menos aqui você tem vida, você está buscando alguma coisa, você não está lá morno, morto, né, sem tentar nada, não, você está realmente buscando uma coisa que você acredita que é boa, que você acredita que é melhor. No entanto, quando você está lá em cima do morro, quem já subiu o morro sabe também, você vê tudo numa perspectiva só. Você vê tudo de um lado só. Muito bonito, a vista é linda, mas se você fica lá a vida inteira, você vive uma vida pela metade, uma vida reduzida. É só aquela perspectiva. E o extremista, ele é muitas vezes assim, a gente é muitas vezes assim, né? A gente chega a ter uma certa teimosia de ficar naquela posição e não sair dela. Eu não quero ver o que os outros pensam, eu não quero escutar ninguém, eu fico aqui nessa posição, mesmo que às vezes eu veja que está errado, mas eu sou tão orgulhoso, tão teimoso, e às vezes tenho raiva, por exemplo, ou não tenho a capacidade de perdoar, ou não consigo, às vezes, perdoar a mim mesmo, alguma coisa, e eu fico simplesmente ali naquela posição. A gente usa em português uma expressão interessante, a gente fala cair nos extremos. Ora, se os extremos são coisas tão altas e fortes e bonitas, por que a gente fala cair? Na verdade, porque a nossa intuição, a nossa experiência de vida diz isso, né? Que o extremo, no fundo, é uma queda, é quando você não consegue se controlar, mas você perdeu a paciência, você se deixa levar pela sua raiva ou o que seja, você cai então naquele extremo e às vezes é tão difícil você se levantar daquele extremo, é tão difícil você fazer um ato de perdão, por exemplo, um ato de amor, ou você vê que você na verdade estava errado, ou você vê que na verdade, enfim, outras pessoas podem te ajudar ou podem falar coisas que você às vezes não sabia. O extremo ele é sempre muito pequeno, muito reduzido. E a gente tende também a pular de um extremo para o outro, a gente pensa que os extremos se opõem e eles se opõem externamente, mas a mentalidade é a mesma. No fundo, o extremista, seja de um lado, seja de outro, ele é sempre esse orgulhoso, sempre esse teimoso, é sempre esse, inclusive às vezes violento, né? E é muito fácil, mais fácil até a gente pular de um extremo para o outro do que a gente vir para essa posição do meio, que é uma posição de maior virtude. Mas então, qual é a solução? Ou a gente fica no fundo do vale ou a gente sobe num dos extremos. Em nenhuma das três posições ou das duas posições a situação é realmente boa. Vamos imaginar uma ponte sobre o vale. Ou se a ponte estraga a paisagem, vamos imaginar uma corda que a gente, enfim, né, passa de um lado para o outro do vale. Em cima do vale
em cima da situação, enfim, que a gente está vivendo, a gente consegue ver as coisas de uma forma muito mais completa e a gente consegue justamente ter uma atitude muito mais racional, muito mais pensada, muito mais tranquila, muito mais aberta. De cima do vale, de uma ponte, eu consigo ver os vários lados do vale, eu consigo andar de um lado para outro, eu consigo ouvir as pessoas, eu consigo ver as coisas de uma forma mais clara, no entanto, sem estar lá no fundo do vale, numa posição que eu também, enfim, na qual eu acabo não vendo nada, só a minha vidinha ali que roda em torno de mim, mais nada. Essa boa medida de São Bento, então, equivale, de certa forma, a essa ponte. E essa ponte é, na verdade, aquilo que mais exige da gente. Cada um de nós nunca está sempre na ponte, ou sempre no extremo, ou sempre no fundo do vale. A gente cai de um lado para outro, a gente tenta subir na ponte, fica lá um tempo, depois cai de novo. Isso é a luta da vida inteira, essa luta por chegar a realmente fazer da nossa vida algo que vale a pena, algo que realmente seja, vamos dizer assim, uma ponte sobre as dificuldades da vida. Essa posição exige muito mais caráter, sinceridade, exige muito mais humildade, exige muito mais sabedoria, paciência, e por isso São Bento diz, ela é muito mais heróica, na verdade, do que um extremo que parece tão fantástico, mas que, na verdade, corresponde muito mais, às vezes, ao meu próprio orgulho, ao meu próprio, enfim, aos meus próprios impulsos. Essa posição da boa medida, ela exige de nós um extremo autocontrole. Eu realmente pensar racionalmente, escutar, olhar, não tomar decisões apressadas, só tomar decisões quando eu realmente estou segura daquilo que eu estou fazendo. Isso não é uma repressão, não é absolutamente viver sem poder se alegrar com nada, eu não posso nem estar triste, nem estar alegre, eu tenho que ficar sempre no meio, não. Ao contrário, isso é a posição de verdadeira liberdade. Eu agora não vou fazer a coisa porque tem gente me dizendo, porque a maioria faz, porque os outros querem que eu faça. Eu vou fazer porque eu mesma, na minha liberdade, junto com a graça de Deus, tomo essa decisão depois de pensar, depois de ouvir, e essa é a decisão que me faz ser uma pessoa madura, que me faz ser uma pessoa em paz comigo mesma, que me faz ser justamente uma pessoa que tem boa autoestima, que me dá isso que é tão precioso, a paz de espírito. Saber que eu fiz o melhor que eu podia. Se aquilo era perfeito ou não, já não depende de mim, mas eu fiz o melhor que eu podia. Eu realmente me doei a mim mesma nessa situação, pensei nos outros, pensei racionalmente, pedi a ajuda de Deus e fiz o melhor que eu podia nessa situação. Isso dá para a gente uma paz de espírito tremenda. Alguns exemplos a gente poderia dar muito simples, né? Por exemplo, a nossa saúde, fazer uma dieta, isso para mim é um problema, ou praticar um esporte. A gente geralmente tende a um lado ou ao outro lado. Ou a gente faz de mais ou a gente faz de menos. Ou a gente come demais ou a gente faz dietas hipercomplicadas. E, no entanto, o caminho é o caminho do meio, é o caminho de justamente fazer aquilo todo dia da melhor forma que a gente puder, sem extremismos. Vamos pensar também num serviço bem acabado, um trabalho bem feito, precisa de paciência, precisa de recomeçar às vezes 3, 4 vezes, precisa de prestar atenção, precisa de concentração, mas o trabalho também não pode virar uma idolatria. Eu não posso esquecer a família e o resto da vida por causa de um trabalho. Então esse caminho do meio é sempre o caminho da melhor perfeição, é sempre o caminho do maior heroísmo. Vamos pensar na política. Eu me lembro quando eu estava na universidade estudando História, o pessoal mais de esquerda dizia que eu era fascista, e o pessoal mais de direita dizia que eu era comunista. E eu sempre dizia, não, eu não sou nem comunista nem fascista. Por que a gente tem que ser comunista ou fascista? São termos de ontem na história. Existem outras coisas, obviamente, na política. Esse caminho do meio, ele não se deixa justamente pressionar ou determinar ou etiquetar pelo que os outros pensam. Eu penso com a minha cabeça.
E se isso agrada ou não agrada, isso é uma questão já secundária. Claro que se pensar com a minha cabeça tem que levar em conta, então, tudo que eu já vi, experimentei, escutei, senão vira um extremismo. E pode se modificar também, se alguém então me esclarecer algo melhor, claro que eu posso mudar. Mas realmente ter essa segurança de fazer as coisas de uma forma livre e não determinada pelos meus próprios sentimentos e impulsos ou pelo que os outros simplesmente dizem. A gente poderia dar exemplos também mais profundos, vamos pensar na educação dos filhos, por exemplo, a gente tende também às vezes a mimar demais, ou ao contrário, a exigir demais, e no entanto, né, o caminho do amor, o caminho da paciência diária, o caminho verdadeiro da doação, de estar ali junto com os filhos, é o mais difícil, mas é o mais bonito, é o mais verdadeiro. Vamos pensar também na nossa vida religiosa, quantas pessoas às vezes não fazem outra coisa a não ser estar na igreja, fazem parte de todos os movimentos e isso e aquilo. Até que ponto isso realmente é uma demonstração de fé? A gente pode se perguntar a gente mesmo. Ou aí a gente pula para o outro extremo, então não preciso mais ir à igreja, só vou quando eu quero. Enfim, né? As coisas são todas a meu gosto, eu faço quando eu tenho vontade. Isso também, obviamente, não pode ser verdadeiro, porque se Deus existe, então, de alguma forma, Ele exige alguma coisa de mim. Buscar também aqui o caminho do meio, ser realmente piedoso, Jesus diz, é simplesmente seguir realmente na vida os seus mandamentos. Isso exige esforço, isso exige paciência, isso exige, enfim, de nós, no fim, a santidade. E isso é que é o mais difícil. Algumas observações que a gente pode fazer com relação a essa boa medida. Justamente a gente usa também, né, essa expressão que a gente não deve exagerar em nada. Por um lado, claro, é verdadeiro esse fato de que o exagero geralmente leva a gente ao extremo, justamente. Mas, como toda boa regra, essa regra também tem exceção, a única coisa na qual a gente pode exagerar é justamente a paciência, a bondade, o amor, a doação da gente mesmo. Também sem fazer disso uma idolatria, senão a gente acaba justamente no extremo. Mas quando isso é verdadeiro, baseado em Deus e não no meu orgulho e no meu egoísmo, é claro que isso então é a santidade. Na santidade a gente pode sempre exagerar, obviamente. Outra expressão que a gente tem é que o medíocre é popular. É sempre agradável a gente ter alguém medíocre do nosso lado, porque a gente sempre se sente mais do que ele, né? Toda pessoa medíocre acaba sendo popular. O extremista geralmente é ou admirado ou temido. E o santo, muitas vezes passa despercebido. A gente não vê o santo. Quantas pessoas na nossa vida são pessoas que vivem uma santidade muito grande e a gente não repara. Pela sua modéstia e porque esse caminho do meio, essa boa medida, ele não quer aparecer. Ao contrário, ele é o caminho justamente da doação, é o caminho justamente da humildade. Por outro lado, obviamente, a gente precisa pensar também que a boa medida não pode nunca ser confundida com a bobeira ou com a falta de racionalidade. Há coisas, por exemplo, com as quais a gente não tem que ter paciência. Há coisas que são em si mesmas erradas, ruins, nem com a gente mesmo, nem com os outros. Aqui não é uma questão de paciência, aqui é uma questão de avaliar se a gente deve fazer isso, permitir isso ou não. Várias coisas na nossa vida, né? A gente poderia aplicar essa condição. Paciência só quando realmente aquilo ajuda, mas em certos casos não há que ter paciência. Para terminar, como sempre, o maior exemplo dessas virtudes a gente pode ver no Senhor, Ele mesmo, em Jesus. Jesus é justamente alguém que a gente tenta fazer dele, às vezes, ou um fanático, ou um sentimental, mas o Jesus que a gente lê, que se revela na Bíblia, nos Evangelhos, não é assim. É uma pessoa que viveu 30 anos uma vida tranquila, quer dizer, tranquila no sentido de desconhecida, no sentido de não aparecer. É uma pessoa que quando falava com autoridade. É uma pessoa que acusava fortemente justamente os hipócritas, que pregavam isso e aquilo, no entanto não faziam aquilo. Mas é uma pessoa que, por outro lado, vai até o fim, até a doação de si mesmo, da sua própria vida, por nós, por amor.
É uma pessoa que não tem paciência, olha a cena de Jesus, né, expulsando os vendedores do templo, que por outro lado perdoa e ama os pecadores. É essa boa medida, é essa sabedoria de justamente fazer o que é bom, e nisso não pode haver exagero, em cada situação. Qual é o melhor caminho, qual é o caminho que Deus agora, enfim, me convida a tomar. Vamos pedir a bênção de Deus para que a gente consiga na vida buscar essa boa medida, e até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe a todos.